Você sabe me dizer qual que é a diferença entre a democracia na Grécia Antiga e a democracia moderna? Nesse vídeo eu farei uma comparação entre a democracia grega com o sistema democrático moderno, que é o que temos hoje em dia. Ao falarmos do legado dos gregos para o mundo contemporâneo, percebemos que muitos textos ressaltam como que as experiências políticas experimentadas em Atenas serviram de base para a construção do regime democrático. A luta pelo fim dos privilégios aristocráticos e a consolidação de uma sociedade com direitos mais amplos teriam sido os pilares dessa nova forma de governo. Esse vídeo é o quarto de uma série que buscará contar toda a história da Grécia Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Eu sou Lucas Schob e fico feliz de ter você aqui novamente para mais uma videoaula, e vou ficar mais feliz ainda se você me fizer um favor, que é deixar aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Contudo, não podemos afirmar que a ideia de democracia entre os gregos seja a mesma do mundo contemporâneo. A democracia dos antigos era fundada sobre o governo de assembleia. Ao contrário da democracia moderna, nela não existiam entidades intermediárias entre o indivíduo e o Estado. Já a democracia dos modernos, isto é, a nossa democracia, é uma democracia representativa. Ela é pluralista, isto é, apoia-se na multiplicidade das sociedades intermediárias, como os partidos políticos, os sindicatos e outras associações que funcionam como pontes entre os indivíduos e o Estado. A democracia representativa também nasceu da convicção de que os representantes eleitos estariam em condições de avaliar quais seriam os interesses gerais melhor do que os próprios cidadãos, mais voltados para seus interesses privados. Mas isso desde que o político, uma vez eleito, se comporte não como um homem de confiança dos eleitores particulares que o colocaram no parlamento, mas como um representante da nação como um todo. Tomando o Brasil como exemplo, percebemos que a nossa democracia permite que uma parte dos menores de 18 anos vote e que as pessoas com mais de 70 anos continuem a exercer seu direito de cidadania. Além disso, a nossa Constituição não prevê nenhum empecilho de ordem religiosa, econômica, política ou étnica para aqueles que desejem escolher seus representantes políticos. Até os analfabetos, que décadas atrás eram equivocadamente vistos como inaptos, hoje podem se dirigir às urnas. Para os gregos, a noção de democracia era bastante diferente da que hoje experimentamos e acreditamos ser universal. A condição de cidadania era estabelecida por pressupostos que excluíam boa parte da população. Os escravos, as mulheres, os estrangeiros e os jovens menores de 18 anos não poderiam participar das questões políticas de seu tempo. Tal opção não envolvia algum tipo de interesse político, mas assinalava um comportamento da própria cultura ateniense. Na concepção desta antiga sociedade, aqueles que não compartilhavam dos mesmos costumes de Atenas não poderiam ter a compreensão necessária para escolher o melhor para a polis. Além disso, observando o modo como os atenienses viam a mulher, sabemos que tal exclusão feminina se assentava numa inferioridade natural reservada ao sexo feminino. Por fim, os escravos também eram politicamente marginalizados ao não terem o preparo intelectual necessário para o exercício da política. Dessa forma, não podemos dizer que a democracia ateniense era cingida por uma estranha contradição. Ao contrário, percebemos que as instituições políticas dessa cultura refletiam claramente valores diversos que eram anteriores ao nascimento da democracia grega. Também devemos levar em conta que o nosso ideal democrático é influenciado pelas discussões políticas dos intelectuais que defenderam os ideais do movimento iluminista no século XVIII. A distância entre a democracia grega e a atual somente corrobora com algo que se mostra bastante recorrente na história. Com o passar do tempo, os homens elaboram novas possibilidades e muitas vezes, lançando o seu olhar para o passado, fazem com que a vida de seus próximos seja transformada pelo intempestivo movimento de ideias que torna a nossa espécie marcada pelo signo da diversidade. Portanto, a título de síntese, vale destacarmos que a democracia na Grécia Antiga era direta, mas não abrangia a todos, enquanto que a nossa democracia ela é indireta, ou seja, ela é feita por meio da representação e tem buscado abarcar todas as pessoas. No